Olá, meus queridos. O que significa amar ao seu próximo como a si mesmo? Essa passagem, ela está no Antigo Testamento, quando nós vemos os 10 mandamentos, e ele diz o seguinte, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo. E essa mesma passagem é citada por Jesus quando ele prega aos fariseus, né? E ele explica a importância da lei de Moisés e do Antigo Testamento. Mas aí vem a grande pergunta: por que Jesus disse isso? E qual é o requisito que nós devemos ter para amar o nosso próximo como a nós mesmos? O próprio versículo ele já explica que para que nós sejamos capazes de amar o nosso próximo, nós precisamos amar a nós mesmos primeiro. Mas como amar a nós mesmos para poder amar o nosso próximo? E aí vem o que Jesus disse, que toda a lei e todos os profetas vieram para que você conhecesse verdadeiramente a sua essência. Nós só somos capazes de amar a nós mesmos se nós conhecemos a nós mesmos. E é exatamente por isso que o Antigo Testamento ele veio para revelar a real condição do ser humano, para revelar a verdadeira essência do ser humano, que o ser humano ele é um pecador e que ele precisa encarecidamente da glória de Deus. Ele precisa encarecidamente do seu Criador. O Antigo Testamento ele nos traz a nossa própria imagem, ele escancara diante de nós quem nós verdadeiramente somos. Passagens como, por exemplo, que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas e somente o Senhor o conhece. Passagem que diz que nós somos pó e cinza, que a nossa maior santidade é como trapos de imundícia. Passagem que dizem que todos nós estamos separados da glória de Deus por causa do pecado. Então, assim como a lei e os profetas revelaram a nossa verdadeira natureza e a nossa dependência da glória de Deus, o Evangelho ele traz a boa notícia de que Deus veio ao mundo através de seu Filho para resgatar essa humanidade caída. Deus veio transformar a sua natureza pecaminosa em uma natureza redimida. Deus ele veio transformar o seu ser, ele veio fazer morada em você. E isso torna você uma nova criatura. Nós somos adotados por Deus através da fé em Cristo Jesus. Esse é o novo nascimento que Jesus fala a Nicodemos. Amar a Deus sobre todas as coisas só é possível através da graça e da misericórdia de Jesus. É através do sacrifício que Ele realizou na cruz do Calvário por nós. De maneira que o Antigo Testamento nos mostra, por exemplo, versículos que falam que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, que toda a nossa santidade é como um trapo de imundícia, que toda a nossa verdade interna, todos os nossos dons, talentos, capacidades, todas elas, até mesmo as nossas boas obras, estão manchadas pelo pecado, pelo sentimento de egoísmo. Mas, em Cristo Jesus, nossa natureza humana ela é redimida e o pecado já não tem mais controle sobre nós. A nossa consciência ela cresce de forma transcendente. O nosso coração ele se dobra e se inclina às coisas do Espírito de Deus. É somente olhando para nós mesmos e reconhecendo que nós verdadeiramente somos que nós podemos nos entregar à graça e à misericórdia de Jesus. É somente compreendendo a nossa natureza que nós entendemos o valor do resgate que foi pago por nós. E entendendo o valor do nosso resgate, que nós somos capazes de entender a dimensão do amor de Deus. E como disse João, nós amamos porque Ele nos amou primeiro.